Eu sou jornalista, né? Me formei lá na UFRJ, comecei trabalhando em economia, saí da faculdade já trabalhando no Jornal do Comércio, aí de lá fui para a Agência Globo e fiquei uns mesezinhos, peguei ali o início do Plano Real, um período que era muito bom cobrir economia, fui para o Jornal Globo, de lá fui fazer um período fora, um período de bolsa fora, fiz vários tipos de reportagem e com isso fui para Bósnia, períodos assim de conflito também. Com isso, eu voltei para o Globo e acabei indo trabalhar na Internacional. Mas depois da Inter, eu fui, então, para o caderno de cultura e trabalhei muito na área de livros e literatura, que foi a parte que eu trabalhei mais tempo, né, dentro do jornalismo. A academia eu comecei ali já no período que eu estava na Inter. Eu entrei no mestrado lá na UFRJ. Tinha a ver um pouco com a minha trajetória de jornalista, porque como eu cobri economia, eu acompanhei muito a globalização chegando muito forte, né, na nossa economia. E a partir dali, na verdade, quando eu viajei para a França, eu comecei a fazer o movimento inverso e eu fiz um projeto, esse meu projeto de mestrado, que era sobre a história dos sem-terra na imprensa. Então, assim, acabou sendo como que o movimento do Sem Terra acabou se inventando na imprensa num período de forte acento neoliberal, digamos, nas agendas econômicas. Então, eles conseguiram se impor nesse momento. Então, tinha a ver com o meu trabalho ali nessa cobertura econômica, sendo um avesso disso, de certa maneira. Então, assim, depois disso, eu já estava, quando eu terminei o mestrado no caderno de livros, aí fiquei um bom tempo lá, trabalhando. E doutorado demorou um pouquinho, porque eu falei, acho que o doutorado eu não consigo fazer estando dentro da redação. Aí, quando eu saí do Globo em 2009, assim que eu consegui ter uma brecha, eu fiz a prova lá também na UFRJ. Então, eu fiz o doutorado lá. Meu doutorado é sobre... aí já também tem a ver com um pouco a minha trajetória profissional, porque eu fui tratar da crítica literária na imprensa. Mudei um pouco, mas, assim, a relação com o primeiro projeto, o mestrado, é que era história, né, e história da imprensa, história do jornalismo. Então, eu estava dentro mais ou menos da mesma área nesse sentido. Então, o Godard, a gente ali trabalha com um teórico, que é um teórico de mídia alemão, Friedrich Kittler, que é um teórico que eu trabalho também na minha tese de doutorado, porque ele fala de novas mídias, mas ele está pensando a perspectiva da comunicação lá desde o século XIX, né? O trabalho mais importante dele é sobre, ele chama redes discursivas, 1800, 1900. Ele quer falar do surgimento da crítica literária no contexto do romantismo alemão, a partir de uma perspectiva comunicacional, né, da teoria das mídias que ele trabalha, né? Foi um teórico muito importante para a renovação dos estudos de mídia na Alemanha. Então, assim, na verdade, eu já trabalhava com esse teórico, né? Esse artigo ele vai nascer dentro da rede dos grupos de pesquisa de historicidades, do qual eu participo, e nessa rede, a gente faz artigos com colegas de outras universidades. Eu fiz com o professor Bruno Martins, da UFMG, e um tema que tem também a ver com as aulas minhas na graduação, porque eu dei uma disciplina de jornalismo cultural, e numa dos tópicos a gente trabalhou essa entrevista que o Godard deu no Festival de Cannes de 2018, que é um mote do artigo, né? Uma entrevista coletiva em que ele lançou o filme dele, Le Livre d'Image, que é o livro de imagem, a tradução literal. Ele lançou nesse Festival de Cannes, e ele deu essa entrevista por meio de um celular, né? Ele não esteve presente, e aí a gente, então, analisa pelo que ele falou, pela configuração da entrevista, pela relação que ele estabeleceu com os jornalistas no local, a gente discute uma série de questões. A gente quer discutir ali o que a gente chamou das reconfigurações midiáticas em torno ali do celular e dessa rede discursiva. A nossa discussão é que ele não seria uma entrevista à toa, né, que ele deu no celular. Então, a gente partiu da hipótese que ele estaria fazendo uma performance artística. Mesmo que ele não tenha pensado nisso previamente, pode ter tido esse efeito de uma performance artística. E isso corresponde, de certa forma, a uma outra corrente do trabalho dele, que não é só a questão do filme, né, mas também uma discussão cultural, uma crítica cultural que ele faz até em exposições. O nosso objetivo é, a partir dali, justamente evocar algumas discussões sobre as mídias hoje.
happening, performance são práticas culturais até datadas. A gente pode pensar nas vanguardas, depois nas neo-vanguardas ali dos anos 60. No caso ali, o que surgiu para a gente? Uma coisa interessante das mídias é que elas estão mostrando o avesso um pouco das coisas. Então, assim, até pouco tempo, dificilmente você via entrevistas coletivas sendo veiculadas, né? Hoje a gente vê na televisão, a gente ouve em rádio, né? Na internet, as entrevistas estão disponíveis. Você pode pensar ali que existem performances que as pessoas fazem, né? Os próprios jornalistas, eles têm certas posturas ali, são posturas profissionais, que eram coisas que ficavam meio que invisíveis ali dessa prática e do avesso, né? O artista performático também tem uma coisa de desconstruir um pouco a aura, às vezes até da criação artística, mostrando o avesso, né, do como ele produziu aquilo, né? Então, assim, ali dentro dessas, pelo menos ali nessa coletiva, é como se a gente estivesse vendo o jornalista no antes, né? Como que ele fez aquele trabalho, né? As perguntas que ele fez para chegar nos textos, né? Então, a gente também foi aos textos que aqueles jornalistas escreveram, né? E tentar destrinchar um pouco como foi esse circuito todo. Eu acho que essa é uma questão que a gente está se fazendo no dia a dia, mas a tecnologia ela está presente em tudo, né? Então, a gente tem que saber lidar, negociar com ela. A tecnologia também ela vai se reinventando, né? Assim, então, todo dia esses limites estão sendo reinventados. Assim.